A gente tem falado aqui sobre isso, sabe? Experimentar a cura. Quem aqui já experimentou cura? Cura. Já fui curado, já teve experiência de cura. Isso, glória a Deus. Só que o que Deus quer, o desejo de Deus, mais do que você e eu experimentarmos cura, é a gente viver em saúde. Saúde. Deus tem uma aliança comigo e com você. Em Atos 10, capítulo 38, e ainda há pensamentos errados aí, ou dúvidas sobre a vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas sabem que Deus é poderoso, assim como aqueles 12 espias. Vocês conhecem a história? 12 espias que foram enviados para quê? Para espionar a terra que Deus já tinha dado para eles por promessas, já tinha dado, ó, vai lá espiar a terra que eu já dei para vocês. Vai lá espionar, vai lá ver. Sabe o que era para ver? Era só para já encher o coração e ver o quanto era grande a promessa. Quando Deus manda você olhar, vai lá ver o que eu vou te dar, ou o que eu te dei já, não é para olhar a dificuldade e o caminho por onde você vai passar, é para olhar o final da história. Quando Deus manda a gente olhar, é para olhar e ver assim, meu Deus, então é isso que Deus tem para mim? Pai, obrigado, é para glorificar. É para olhar e o Deus quer isso de mim e de você, que a gente ore e a gente já sabe o final da história. A Bíblia já conta o final da história. Então, se a gente tem os olhos fixados na Bíblia, fixados em Cristo, e a gente vai olhar sempre o final da história, a gente vai viver uma vida de gratidão, porque a gente está vendo lá na frente. E aqueles 12 não tinham dúvida de que Deus era poderoso, afinal eles andavam no deserto, eles viam uma pedra, uma rocha andar atrás deles. Eles viram tantas coisas que aconteceram, eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viam cair maná do céu todo dia, eles viram as codornizes e viram milagre atrás de milagre. Então, qual era a questão? A gente podia falar de muitas coisas aqui, mas o que Deus queria é que eles olhassem, vissem e contemplassem. Olha só a obra que eu tenho na vida de vocês. Olha como o meu plano é muito maior do que esse que você imaginava. Olha como o meu projeto para vocês era muito melhor. Vocês não tinham ideia, vocês podiam imaginar uma terra fértil. Mas eu duvido que na cabeça de um de vocês, de qualquer um, pudesse imaginar que fosse tão fértil. Eu duvido que na cabeça de algum de vocês podia imaginar que era tão desse jeito. Porque a Bíblia mostra o relato, dá o relato de como eles tinham que trazer os frutos da terra. Eu duvido que vocês imaginavam, nem nos melhores sonhos. E é isso que Deus fala para a gente, de uma vida. Só que aqueles homens, eles não duvidavam do poder de Deus, mas talvez eles duvidassem da vontade de Deus. Ou talvez duvidassem, não dá para entrar, mas eles duvidaram do caráter de Deus. Porque quando a gente duvida da palavra de alguém, a gente duvida do caráter dessa pessoa. Porque se eu duvido de alguém, acho que ela mente, eu estou duvidando do caráter dela. Se ela diz algo para mim e eu não dou crédito, eu estou duvidando do caráter. E o que aqueles homens fizeram foi muito grave. E muita gente tem dúvidas sobre a vontade de Deus. Eu amo esse versículo, eu sei que o pastor Hélio também ama esse versículo, porque isso aqui para mim diz muita coisa. A Bíblia fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Começa falando de unção. 1 João 2,20 diz que a unção do santo está sobre mim e sobre você. Então, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, conferir aí, Lud, 1 João 2,20, pode conferir, galera, é para conferir as coisas, faz os bereanos, está tudo bem, depois você confere, 1 João 2,20, se não tiver 2,20, está no 21, 20, mas vai lá, está escrito, você sabe disso, a unção do santo está sobre vós. E porque você tem a unção do santo, agora você tem também o Espírito Santo para te ensinar. Você tem o Espírito Santo sobre você, você tem o Espírito Santo em você. Da mesma forma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Ele está dizendo para mim e para você, a unção do santo está sobre nós. O que é que falta, então? Talvez a consciência, para desfrutar da unção, para se apoderar disso que já está sobre a nossa vida. Como Ele andou por toda parte fazendo bem. E sobre a vontade de Deus, Wellington? Bom, se não fosse a vontade de Deus curar, Jesus estaria em desobediência ou não?
Então, há pensamentos errados. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas há pensamentos errados. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando do lado de fora, porque do lado de fora não conhecem. Mas daqueles que em algum momento receberam uma palavra que não é a palavra fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Deus e sua palavra são um. Se não fosse a vontade de Deus, Jesus não seria ungido. Deus não estaria com ele, curando a todos os oprimidos pelo diabo. Deus era com ele, Deus é com você. Amém? Para você viver em saúde e manifestar a saúde. Viver em saúde. E também impor as mãos, e também orar por outros serem curados, porque Deus é com você. Deus é com você, Deus está com você, Deus não está contra você. Como é que alguém pode achar que Deus põe doença? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. De onde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Esse é o nosso Deus. Amém? Sabe? Deus, ele é fiel à palavra dele. Ele vela por sua palavra. Está lá em Jeremias. Ele vela por sua palavra, para cumprir aquilo que ele diz. Deus vela por sua palavra. A questão é, essa palavra, a palavra dele está sendo crida no meu coração. Ele encontra essa palavra em mim para fazer cumprir a palavra dele, porque ele precisa sempre de um coração que crê. E é o teu caso. Amém? Então, pensamentos errados sobre Deus e sua palavra afastam a cura. Muita gente tem pensado, muita gente tem duvidado, e fé é certeza. Se for da vontade de Deus, vai ser curado. Bom, se esse pensamento exclui de mim e de você a responsabilidade de orar. Porque se for da vontade de Deus, ele cura. Então, ele sabe. Para que eu vou orar? Mas não é assim a palavra de Deus. A vontade de Deus é curar. Amém? A vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é curar. Quando a gente fala da palavra dele, e é simples desse jeito, Deus e a sua palavra são. O que você tem na mão aí, você está com a sua Bíblia, Deus e essa Bíblia, a sua palavra são. Qualquer coisa que você receba diferente daquilo que está escrito aí, não vem de Deus. Qualquer coisa que você receba diferente do que está escrito, não vem de Deus. Um anjo apareceu para mim, Wellington, falou coisas maravilhosas. Está em linha com a palavra? Não. Descarta. Uma pessoa me parou na rua, falou coisas, coisas e coisas. Está em linha com a palavra? Confirmou no teu coração? Não. Descarta. Descarta. Quer saber a vontade de Deus? Vai para a Bíblia. Muitas pessoas hoje não sabem a vontade de Deus porque não se relacionam com a palavra. Não se relacionam com a palavra. Gente, você não vai conhecer Deus. Ninguém vai conhecer Deus, senão pela palavra dele. E as pessoas estão dando opiniões sobre Deus, falando sobre Deus, falando sobre a Bíblia, sem conhecer a Bíblia, sem ler. Como que falam de alguém que não conhece? Como é que fala de alguém que não conhece? Outro dia eu chamei a atenção de uma pessoa por isso. Estava emitindo opiniões sobre Deus, falando bobagem atrás de bobagem. Eu falei, você sabe sobre, você lê a Bíblia por acaso? Não lê a Bíblia, como é que você sabe? Você não conhece Deus, não. Não conhece Deus. Como é que eu vou falar de biologia, eu não estudei biologia. A moça que orou outro dia falou líquido sinovial. O que é líquido sinovial? Perguntei para ela depois. Fui estudar, fui ler no Google líquido sinovial. Sabia, Cláudia? Fui ler líquido sinovial, aprendi que quando a pessoa está com água no joelho, que o pessoal fala, é por conta de uma inflamação aqui, aí o excesso do líquido nas cartilagens. Glória a Deus. Mas imagina se eu vou conversar com um biólogo sobre biologia, eu não tenho formação para isso. O máximo que eu faço, que eu já fiz, é olhar no Google e estudar lá, quando eu estudava na escola. Eu não sei biologia. Como é que eu vou falar daquilo que eu não sei? Não posso. Para alguém que sabe. Não posso. Então, as pessoas ficam emitindo opiniões sobre Deus, sobre quem é Deus, sem um relacionamento com a palavra. Descarte. Que autoridade existe em falar de Deus sem conhecê-lo? Que autoridade existe em falar da vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus? Que autoridade existe em falar do Evangelho sem saber quem conheceu o Evangelho?
E eu acabei falando, não fala falando isso com a pessoa, não fala do que você não sabe. Você não lê a Bíblia, as pessoas que falam da Bíblia não leem, as pessoas que criticam a igreja não servem. É desse jeito. Quem fala não anda com Deus. Porque quem conhece Deus o ama. É impossível conhecer Deus e não amar Deus. É impossível conhecer a palavra de Deus e não amar a palavra de Deus. É impossível. É impossível. É impossível andar com Deus e não ser transformado por Ele. É impossível. É impossível. Só um amém. Deus e a palavra dele são um. Eu não creio na palavra. Uma vez uma pessoa me disse, eu creio em Deus, Wellington, mas não é tudo que eu acredito da Bíblia. Eu falei, não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Eu falei, sinto muito, meu caro, você não crê em Deus. Se você não crê na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não crê em Deus. Não dá para crer em Deus e não ter um relacionamento com a palavra. Não dá para crer na palavra e não ter um relacionamento com Deus. Deus e sua palavra são um. Eu leio a Bíblia, mas eu não quero muita coisa com Jesus. Então, esquece. Você lê um livro qualquer, menos a palavra. Conhecereis a verdade vos... Mas eu preciso conhecer. E esse conhecer é conhecer de ter um relacionamento a ponto de gerar em mim vida. Amém? Salmo 107, 20, a Bíblia fala assim, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Eu vou convidar você, e aí guarde esse Salmo 107, para você ler depois. É uma história de quedas, é uma montanha russa das pessoas, do povo ali, em que eles tinham lá um livramento, mas se desviavam, aí clamavam, tinham um livramento, se desviavam, clamavam, e Deus sempre, sempre vindo ao socorro. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Olha o caráter de Deus, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Esse é o caráter dele. Eu não aceito, eu não consigo olhar para a palavra. Eu estava lendo essa madrugada, essa noite, Deuteronômio, alguém diz assim, lei, eu posso ler Levítico, mas eu conheço Deus. Eu não consigo pensar mal de Deus porque eu conheço. Só pensa mal de Deus quem não conhece. Só fala mal de Deus quem não o conhece. Porque quem conhece e tem um relacionamento com Ele, sabe o que dizer dele, que Ele é bom. Salmo 107 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor. Cadê os remidos do Senhor? Os que Ele resgatou da mão do inimigo. É você. Aí o versículo 4 diz, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o que Ele fez? Ouviu, livrou das tribulações, conduziu-os por caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. E ele diz, então rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Ele já fez milagre na sua vida? Renda graças a Ele. Porque o que Ele fez na sua vida é porque Ele é bom. Só por isso. É só porque Ele é bom. Você pode ter ido ao monte, você pode ter orado, isso tudo tem seu lugar, você pode ter feito um montão de coisa, mas fundamentalmente o que Ele fez na sua vida é porque Ele é bom. E o que Ele faz é porque Ele é. Então, o versículo 8 diz, então rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa, fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Olha o tobogã, olha aí a roda gigante. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele fez o quê? Os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte. É o teu caso, Jesus te tirou das trevas. Ele te tirou da sombra da morte. Você agora habita na sombra do Altíssimo. Você não anda mais na sombra da morte, você anda na sombra do Altíssimo.
do Onipotente, que pode todas as coisas. Se há alguma sombra, é a sombra dele, é ali que você habita. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse vai dizer, ele é o meu Senhor, o meu refúgio. O versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Olha aí, está vendo? A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Gente que se afastou. Chegou às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, gratidão, gente, gratidão quebra o inferno. Porque só é grato quem sabe o que Deus fez. Só é grato quem tem certeza de que o futuro já está preparado e na presença dEle. Só é grato quem já sabe que é mais que vencedor. Rendam graças, sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Sabe, aí versículo 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Sabe, tem gente que vê as obras do Senhor, qualquer um já viu as obras do Senhor, mas se não tiver um relacionamento com a palavra, se afasta, se esfria, vai ser levado por algum vento de doutrina. Não são milagres que mantêm a gente na presença dele, é um relacionamento vivo, que nos mantém e que vai nos manter até a volta de Jesus Cristo. O versículo 25. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio desta angústia desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Deus não se cansa de nos ouvir e de nos livrar. Deus não se cansa. Deus não se cansa. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Na sua angústia, clama ao Senhor. Nunca deixa de clamar ao Senhor. Ele vai sempre te ouvir. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, clama ao Senhor. As ondas vão se acalmar e a tormenta vai cessar. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Deus vai te levar ao porto seguro. Ele é o porto seguro. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, congregar. E o glorifiquem no conselho dos anciãos, congregar. Ele converteu em rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Você está com fome? Você está com fome? Tem um lugar para você. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Deus tem colheita farta para o seu povo. É só clamar. É só clamar. O caráter dele. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento.
Lança a ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. E lhe prospera famílias como rebanhos. E lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram. A alegria é característica dele, sabe? Mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca. E ele termina assim esse salmo. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere, sabe o quê? As misericórdias do Senhor. Deus é bom, gente. Deus é bom. A palavra dele, a promessa dele, ele cumpre. O amor dele dura para sempre, a bondade dele dura para sempre. Ele enviou a sua palavra e te curou. E te curou. Quem é a palavra? A palavra, a revelação que nós temos. Passa o próximo slide, por favor. Aleluia. Pode passar aí? Isso. João, capítulo 1, versículo 14, na NVI diz, aquele que é a palavra, o verbo, Jesus Cristo. Esse Jesus eu que coloquei, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele enviou a sua palavra, Jesus já veio. Ele enviou a sua palavra e nos sarou, Jesus já veio, já levou sobre si enfermidades e dores. Ele enviou a sua palavra e nos sarou, Jesus já enfermou, já adoeceu. Ele enviou a sua palavra e nos sarou, Jesus já completou a obra dele na cruz. Confesse a tua cura, confesse a tua saúde. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Você crê que Jesus Cristo é enviado de Deus? Então creia que se ele foi enviado, é porque ele nos ama. Se ele foi enviado e ele curou a todos, é porque a vontade de Deus é curar. Ele enviou a sua palavra, vamos ficar de pé? E nos sarou, e nos livrou daquilo que nos era mortal. Você e eu temos vida eterna, e a vida eterna é essa. Que te conheçam, tudo está em conhecer. Só fala de Deus quem o conhece. Só ama a Deus quem o conhece. Você conheceu. Você conheceu. Se relacione com a palavra. Se relacione com a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se relacione com a palavra. Leia a Bíblia. Pare, tire um tempo. Wellington, eu vou agora tirar 1 hora todo dia. Não comece por 1 hora. Comece por um tempo. E leia. E deixe o Espírito Santo administrar quanto tempo será. Que seja por 5 minutos, mas que seja um tempo em que o Espírito Santo ministrou alguma verdade ao teu coração. Que seja por 10 minutos, mas seja um tempo que ministrou. O Espírito Santo ministra ao teu coração. Mas leia a Bíblia. Não dá para desfrutar das bênçãos de uma aliança sem conhecer a aliança. Não dá para desfrutar da presença de Deus sem andar com Ele. E andar com Ele significa ouvir o que Ele tem para dizer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Precisa ter pressa. Vou ler a Bíblia toda em 1 mês. Não é isso. Leia. Espírito Santo, te peço discernimento e a tua direção para cada um dos meus irmãos, para começar, inclusive, indicando por onde eles devem começar. Se começar pelo Evangelho de João, falando de Jesus Cristo, que se fez carne, o Verbo, que era Deus, que estava com Deus, ou se pelo Evangelho de Lucas, ou pela carta aos Efésios, ou pela carta aos Gálatas, dizendo que eles são livres, que nós somos livres, qualquer que seja. Mas o Espírito Santo traz revelação, traz ensino revelado do teu amor. Espírito Santo, dá direção aos meus irmãos para compreenderem no Espírito a verdade da tua palavra revelada no nosso coração. Porque somos livres, mas precisamos ter entendimento dessa liberdade. Somos livres. Não existe libertação.
processo de libertação. A libertação vem à medida que nós conhecemos a palavra revelada. E aí a gente descobre que é livre da maldição. E aí depois se revela a vontade de Deus para nós sobre saúde. E aí a gente é liberto da doença. Na verdade, já somos livres. Aí a gente vai experimentar a liberdade, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos resgatou. Pai, obrigado por essa mensagem, pelo culto. A gente te agradece pelo culto, mas o culto é para você. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Obrigado porque saúde se manifestou aqui nesse meio hoje. Saúde, cura. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que é Jesus Cristo, que foi enviado e nos sarou e nos livrou da morte. Nós temos vida e vida em abundância, saúde perfeita e plena união contigo. Somos um contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e rendemos graça.